Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15, no versículo 17, está escrito assim: então, caindo em si, está escrito aqui, então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Assim que der, a gente lê o texto inteiro, não vai dar para terminar hoje, mas eu gostaria de orar com vocês em cima desse texto. Esse rapaz aqui, o filho pródigo, o pai dele era muito bom, tinha uma família boa. Um dia ele cismou, ele quis sair de casa, e ele quis a herança, e ele então foi embora para um outro local. E a Bíblia diz que depois de ele ter juntado tudo, ele foi embora e desperdiçou tudo aquilo que ele tinha. Viveu dissolutamente, diz a Bíblia. Depois de ele ter gastado tudo, toda a sua herança, veio uma fome naquelas terras lá, e ele foi então e se ajuntou àquelas pessoas que moravam lá, os nativos, e ele foi trabalhar olhando os porcos, foi guardar os porcos. Imagina só, né? De filhinho de papai, agora ele estava olhando os porcos. E chegou um momento que ele estava com um desejo de comer até a comida que o porco comia, e ninguém lhe dava nada. A Bíblia diz então que ele caiu em si, e ele disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu estou aqui morrendo de fome? Eu vou lá conversar com meu pai, e vou pedir perdão para ele, vou dizer que pequei contra ele, contra os céus. Eu vou querer ser tratado não como mais filho, mas como um dos trabalhadores do meu pai. E assim a história continua, que muitos de vocês conhecem, praticamente decoram. E eu quero começar a falar com vocês sobre uma coisa que eu tenho visto fazer uma grande diferença na vida das pessoas. Tem algo que eu tenho visto que tem sido o diferencial entre o sucesso e o fracasso, entre o crescimento e o retrocesso na vida das pessoas. Eu quero falar sobre algo que tem sido algo que tem sido de destaque na vida das pessoas, que é uma vida com ordem e uma vida em desordem. A grande diferença entre ordem e desordem na vida das pessoas. E se você notar, aqui, aquilo que era uma grande ordem na vida desse rapaz, se tornou em grande desordem. E essa grande desordem na vida desse moço fez toda a diferença na vida dele. Ele quase que deixa de ser filho, quer dizer, na concepção dele, por causa da desordem na vida do moço, sendo que a vida dele estava em ordem. E depois, aqui, a vida dele foi novamente colocada em ordem, e quando novamente entrou na ordem, as coisas fluíram novamente. Você já entrou numa casa em desordem? Quem gosta de bagunça? Quem gosta de bagunça? Ninguém gosta de bagunça. Quem não gosta de bagunça, de desordem? É verdade mesmo? É verdade? É verdade mesmo? Fala a verdade. Quem não gosta de bagunça? Casa bagunçada. Mas eu nem vou perguntar se tem casa que é bagunçada. Mas, gente, pelo amor de Deus, meu Deus do céu. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Vou falar uma coisa para vocês. Eu não gosto de chegar em casa e deixar meu sapato na sala, nem na cozinha. Pergunto para a pastora, ela não me deixa falar essa verdade sozinho. Mas olha, gente, guarda-roupa. Como é que é guarda-roupa seu? Fala a verdade, confessa o pecado aqui agora, me ajoelha aqui agora. Como é que é? Como é? E assim vai por diante.
a coisa vai aumentando, vai aumentando. Um dia eu deixei minha gaveta bagunçada. Olha, misericórdia. Depois para acertar, e assim, mas não é, isso aí é de menos. Alguém fala, pastor, isso é de menos? Reflete a minha vida? Pode ser que reflita. Mas quando a vida começa a bagunçar em muitas outras áreas, aí é o grande problema. A ordem flui, leva a vida da pessoa a fluir. A ordem agrada, a ordem limpa, a ordem facilita, a ordem adianta a vida da pessoa, a ordem faz com que a vida da pessoa acelere nos processos de conquista e de crescimento. A desordem atrasa. Gente, desordem em horários, desordem nas suas coisas que você tem que fazer, e assim por diante. Vamos aqui fazer uma comparação com o controle de TV. Controle de TV, pastor, mas o que tem a ver com controle de televisão? Quer ver só? Se naquela família de 5 pessoas não tem um lugar para deixar o controle de TV, cada um que pega o controle de TV, que é de uso comum, deixa num lugar. E naquele momento tem uma notícia bombástica passando, ou você chegou em casa, é o final da Copa e o Brasil está disputando os pênaltis. E aconteceu alguma coisa no trânsito, a sua família toda chegou naquele momento e entraram tudo afoito na sala e quer ver os pênaltis. E pelo rádio você está naquela tensão, e o rádio começou, e você, onde você mora, o rádio só pega a rádio cachoeirinha. Gol! É de quem? De quem? Gol! E você fala, meu Deus do céu. E a hora que você vai tentar ouvir, não sabe, você não sabe se é no Brasil, você não sabe. E você chega na sua casa, cadê o controle? Porque o primeiro que usou o controle deixou no sofá, o segundo dormiu no sofá, deixou caído no chão, o terceiro veio varrer ali, pegou o controle, enfiou na primeira gaveta que achou, só que não lembra mais qual gaveta que é. O quarto pegou daquela gaveta e na hora que estava assistindo o filme, deu vontade no banheiro, correu o controle no banheiro. E a hora que levantou, deixou o controle cair dentro do cesto de papel higiênico. E o papel higiênico todo fazendo careta para você. Você entende que eu estou falando? Já viu o papel higiênico fazendo careta para você, sabe? Para você? Hã? O quarto nervoso deu um jeito e pegou o controle, e agora você não sabe para onde foi. Provavelmente levou no quintal e o cachorro comeu. Se todos daquela família deixassem o controle no mesmo lugar, talvez em cima da TV ou naquele lugar, a hora que a família chegasse querendo ver o final da Copa no Brasil sendo disputada, não sei onde vai ser disputado, se é no Maracanã, não vai ser. Se naquele momento, mas não dá para ligar a televisão, dá, mas aquela TV é tão moderna agora, que tudo acontece pelo controle. E agora? Provavelmente aquela família vai se tapear. Vai ou não vai? Agora vamos perguntar aqui, acontecem algumas coisas semelhantes nas famílias? Se alguém tem coragem de confessar, acontece ou não acontece? Levanta a mão, deixa eu ver. Acontece ou não acontece? Fala a verdade. Alguém fala, mas esse controle de TV não tem tanto problema. De fato não tem, gente. Dificilmente vai acontecer um negócio desse. Não acontece. O problema é o seguinte: algumas coisas que começam a entrar em desordem prejudicam a vida das pessoas. E prejudica violentamente. Primeiro, a vida pessoal, que inclui a vida espiritual. Segundo, a desordem vai para a família. Terceiro, começa a afetar a vida da pessoa na igreja, começa a afetar na área que ela atua na igreja, e também começa a afetar no trabalho e assim por diante. Você já encontrou pessoas? Eu já encontrei pessoas, gente, de anos, a vida dela está do mesmo jeito, está daquele jeito, está daquela forma, porque a vida dela sempre foi uma vida de desordem. Você já viu, tem pessoas que não conseguem chegar no horário nos compromissos? Você já viu que o normal na vida de algumas pessoas é estar correndo para pagar a conta atrasada?
Você já viu que existem algumas pessoas que você não dá para entender? Às vezes ela está indo para o casamento, ela vai ser testemunha no casamento. Você liga para a pessoa está mandando lavar o carro meia hora antes de estar no casamento, porque ele vai ter que levar alguns convidados, ou talvez o noivo e a noiva. Mas por que não lavou o carro antes? Porque o cachorro, eu tinha que dar injeção, vacina no cachorro, porque ele estava ameaçando ficar louco. Mas por que não deu injeção antes? Porque eu tive que sair com a minha família, porque o meu... E a vida da pessoa é aquela desordem. Parece que não tem horário, momento para fazer as coisas. Mas se você for a fundo, existe um problema que é inicial. E esse problema se chama pecado. Pode ver, se formos a fundo, gente, olha aqui para mim. Mais do que lutar contra Satanás, mais do que quebrar maldição, mais do que fazer um tratamento, sei lá do que, mais do que fazer uma corrente de quebra de não sei do que, da época de Adão, mais do que todas essas coisas, a gente tem que lutar contra o pecado da nossa vida. Às vezes a pessoa está fazendo quebra de maldição, mas ele está falando mal dos outros. Às vezes a pessoa está orando e fazendo campanha e corrente para prosperidade financeira, só que não está dando dízimo. Não vai resolver, filho. Às vezes a pessoa está falando que a vida dela não vai para frente, a família dela não vai para frente, mas está fornicando. E a pessoa vai fazer, pastor, faz agora no final do ano, ou faz no segundo semestre, um congresso de família de uma semana. Tem que fazer mesmo. Quebra de maldições e de problemas e de demônios e não sei o que mais na família, porque a família está com problema sério. Só que, antes de fazer uma corrente dessa, tem que ver o pecado lá dentro. Porque pessoas estão lutando contra algumas coisas, quando na verdade ele tem que deixar de pecar. Porque se ele deixar de pecar, não tem demônio, gente. Não tem espírito maligno que vai dominar a vida da pessoa. Mas e as maldições? Deus vai mostrar, ele vai quebrar. Mas se ele tiver em pecado, como é que ele vai quebrar uma coisa que é do passado, se no presente dele não está dando conta? A desordem na vida da pessoa é por causa do pecado, gente. Pecado, escuta bem o que eu estou falando. Pecado leva a pessoa a esconder coisa. Pecado leva a pessoa a ir para as trevas, porque nas trevas ela esconde melhor os seus problemas. Você está entendendo? Alguém fala, pastor, mas você está falando um negócio de pecado, um domingo à noite como é? Mas tem que falar, o pecado é pecado. Não adianta. Pastor, eu posso ir lá no... Quem vai estar no Brasil é o pregador fulano de tal, que a hora que ele toca na pessoa que tiver morta, ressuscita, e aquela coisa toda, e o homem posso ir lá porque ele vai orar por mim e esse problema na minha vida vai passar. Pode ir. Se tiver em pecado, não tem oração que baste, porque o pecado é pecado. O que é que levou Jesus à cruz? O pecado. Entendeu? Por que está acontecendo algumas coisas na minha vida? Tem que descobrir. Vamos lá, vamos levar o grupo de intercessão. O nome do grupo é Grupo de Intercessão Vê Tudo. Leva na minha casa lá. Vamos levar, o grupo de intercessão vê tudo e tal, e o grupo vai lá. Sabe que se realmente esse grupo de intercessão vê tudo, sabe o que vai falar? O problema está em você, é pecado. Entendeu? Não adianta, irmão. Não adianta a pessoa fazer corrente na área financeira. Se não estiver sendo fiel, não vai resolver. Eu quero ter paz. Parece que eu estou tendo insônia, estou tendo pisadeira e pesadelo. Parece que eu estou dormindo, vendo o negócio fica pisando aqui na minha garganta. Pisadeira. Você não tinha que falar isso aí. Quem que será que é? Olha, é um demônio, que não sei o quê. Olha, eu estou perdendo a paz, estou tendo
insônia, não sei o quê. Pastor, tem que ir lá expulsar o demônio da minha casa. Às vezes não é da casa, porque a casa não fica endemoniada desse jeito. E às vezes o problema é a língua da pessoa. Nem o demônio está aguentando mais, está pisando na garganta para fazer espada de falar mal dos outros. E assim por diante. Então, pode ver, a desordem na vida das pessoas começa com a vida espiritual. Se a gente entender isso, a gente vai tratar com muito mais seriedade a questão do pecado. O pecado é pecado e tem que ser tratado como pecado. Vocês estão entendendo, gente? Olha, pastor, a partir de hoje eu vou frequentar o culto dia e noite sem parar. Eu vou ser igual a Ana, não vou sair mais da igreja. E que não sei o quê. Não, pode ficar. Aí ela manda a balona mesmo. Tem que acertar o pecado. Tem que tratar seriamente o pecado. Tem alguma coisa ali? Então não vai resolver. Vocês estão entendendo, gente? Não vai resolver. Um dia o profeta foi conversar com Davi. Davi falou: o senhor pode vir. Quem que foi o profeta? O problema é você, Davi. Não foi isso que aconteceu com Davi? O problema é você. O profeta falou na cara, falou: o problema é você. Por quê? O problema é o pecado. Entenderam, gente? Por isso que ele está dizendo aqui: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me cabem. E lhes repartiu os haveres. Esse rapaz estava num problema espiritual sério na vida. Primeira coisa, desordem espiritual. Diga misericórdia. Como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida espiritual? Como é que está a questão? Ah, pastor, eu estou querendo casar. Olha, o meu sonho é casar. Deus vai abençoar o seu casamento. Você destruiu o casamento de alguém antes? E você está querendo pedir para Deus arranjar um casamento para você? Porque às vezes alguém destrói o casamento dos outros e depois quer casar. Como é que vai casar se destruir o casamento de alguém? Como é que você vai querer uma bênção dessa, sendo que você foi uma maldição no casamento do outro? Deus livre mesmo. E a única forma é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Quem concorda com isso? Diga amém. Amém. Diga a pessoa que está do seu lado: primeiro lugar que nós temos que pôr em ordem é a vida espiritual. Depois, o que aconteceu com esse rapaz aqui? Ele teve desordem emocional, ele teve desordem familiar, ele teve desordem no seu físico, ele teve desordem no relacionamento com as pessoas, ele teve desordem até na sua própria honra. Esse rapaz passou por tudo isso aqui, e tudo começou na vida espiritual dele. Quantas pessoas, gente, que quer ter uma família abençoada e virou as costas para os pais, virou as costas para os irmãos, como esse rapaz aqui? Como é que ele ia ter uma família abençoada depois disso? Ele teve que voltar lá atrás e fazer tudo aquilo que Deus queria que ele tivesse feito. Desordem, ele teve desordem espiritual. Depois, ele virou as costas para o pai. Imagina alguém virar as costas para os pais. A desordem emocional. Começa a se afastar dos outros. Mas quando ele virou as costas para o pai, ele causou uma desordem na família dele. Depois, ele viveu dissolutamente, ele começou a se autodestruir. Uma pessoa que começa a beber, se embriagar e usar droga, ele está vivendo dissolutamente, ele está tendo uma desordem no seu próprio físico, ele teve desordem nos relacionamentos, porque ele foi para longe, e o que aconteceu? Ninguém lhe dava nada, e ele teve desordem até na sua própria hombridade, ele queria comer até a comida do porco. Você imagina a pessoa chegar nesse ponto? Mas tudo isso porque começou lá atrás, na questão espiritual. E as pessoas hoje zombam disso. Gente, quantas pessoas já passaram no portão de casa pedindo? Faça um teste. Pergunte se aquela pessoa é desviada. Faça um teste. A pessoa vem pedindo no portão da sua casa. Você fala assim: você já serviu o Senhor Jesus? Você já foi crente? Veja a resposta.
A maior parte que eu já conversei, uma boa parte, são pessoas desviadas. Um dia eu estava aqui no terminal, e eu ia pegar um ônibus, uma pessoa chegou e disse assim: fala o Salmo, leia o Salmo 91 aí para mim. Eu comecei a ler, ele começou a falar decor. Eu falei: rapaz, você conhece? Ele falou: sou desviado. Sou desviado, abandonei minha família, agora eu não consigo voltar para casa mais. Minha família não me aceita mais. E aí começou a contar tudo aquilo. Falei: cara, você não tem que voltar para sua casa primeiro, você tem que voltar para Jesus agora. Volta para Jesus agora. E começa o processo. Tem que cair em si. Mas a diferença na vida das pessoas, presta atenção, filho. A diferença na vida das pessoas não está em oportunidades, não está em condições financeiras, não está em apoio desse ou daquele. A diferença na vida espiritual, na vida da pessoa, não está no local em que ele mora, na casa que ele tem, no carro que ele tem, no emprego que ele tem, nada disso. A grande diferença, todas essas coisas têm a sua diferença, tem o seu ponto positivo e negativo. A grande diferença na vida das pessoas está num ponto, na ordem e na desordem, e começa na vida espiritual. A grande diferença. Eu preciso de apoio, eu preciso de trabalho, eu preciso disso, eu preciso de salário melhor, eu preciso disso, daquilo outro, etc, etc. A grande diferença, escuta o que eu estou dizendo, está na ordem e na desordem espiritual. Tudo começa ali. A sua vida espiritual está em ordem? Pois eu quero detalhar melhor isso aqui. Talvez uma outra hora a gente detalhe melhor isso aqui. Está na vida espiritual. Por que tem marido que é um brutamonte dentro de casa? Por que tem mulher que dentro de casa é um, meu Deus do céu, é uma coisa assim que, se os arqueólogos chegarem na casa dela e fizerem uma pesquisa, vão descobrir que aquele bolo que ela fez é da época do Egito. É umas coisas assim que é fora do carro, entendeu? Mãe, eu não tenho mais meia. Você já virou do avesso? É mais uma semana do avesso. Vira a meia do avesso. É umas coisas assim, entendeu? Mas se for ver, o espírito não disse que está lá, é espiritual a coisa. Começa ali, entendeu? Começa ali. Tudo começa nessa área. Por isso, coloque em ordem a tua vida espiritual para começar, e as outras coisas gradativamente, em nome de Jesus. Quem está entendendo? Amém. Quem está entendendo? Amém. A mesma coisa, como é que você trata a sua Bíblia? Do jeito que a pessoa trata a Bíblia, já é um dos indícios de como ele leva a vida espiritual dele. Mas e criança que abandona a Bíblia? Larga a Bíblia para tudo quanto é lado. Começa a ensinar a botar a Bíblia no lugar correto. Começa a ensinar. E assim as outras coisas vão acontecendo. Em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Vamos orar.